vocês, pessoal, eu queria contar de onde eu venho, né? Eu morei aqui em João Pessoa durante 2 anos. Sou natural de Uberlândia, Minas Gerais. E atualmente eu resido no interior de Pernambuco, por questão de negócios, tá? É uma breve apresentação. Meu nome é Lucas Furlaneto, para quem não me conhece, e eu sou CMO de algumas empresas, tá? E o legal é que eu venho de uma família que ninguém era bom com venda. Mas alguém vem de alguma família que ninguém era bom de venda? Show! O meu pai, ele falava para mim assim, Lucas, não vai dar certo você ser corretor de imóveis não. E no entretanto, eu acreditei. E foi em acreditar que isso mudou a minha vida. No aspecto profissional, pessoal, familiar. E o legal é que, como na minha família não tinha ninguém que era bom de vendas, por quê? Meu pai caminhoneiro, minha mãe dona de casa. Então eu cresci vendo meu pai viajar e minha mãe ajudar nos afazeres. Só que mesmo assim, pessoal, eu já tive que começar tudo do zero. Eu fui corretor, sou corretor e fazia tudo no improviso. Planejamento, estratégia, eu não tinha. E aí, nessa jornada, eu sempre brinco com os corretores que, cara, já dei plantão no final de semana sem saber se o cliente viria. Já entreguei panfleto debaixo de chuva, aí é demais, né? Mas eu já vivi muita coisa. E o que eu quero compartilhar com vocês é justamente... É justamente sobre mim, o que vocês podem... Volta um. Volta mais um. Oxi. Agora passa um. Pergunta, quem já pensou em desistir da corretagem? Às vezes. Só colega? Gente, eu já pensei em desistir. O propósito é o que a gente vai falar. Porque eu já pensei em desistir da corretagem também. Eu falo para vocês que teve uma época, pessoal, que eu levava café para o corretor que mais vendia para mim entender e ter a oportunidade de aprender com ele. Então eu já passei por isso. Passa mais um. E aí o que mudou nesses 12 anos que eu tenho de jornada de mercado imobiliário? Foi justamente método e mentalidade. Nesses 12 anos, pessoal, a gente já conquistou juntos, porque ninguém faz nada sozinho, mais de 1,3 bi em vendas. Então, só para vocês terem uma noção hoje, hoje em dia eu organizo times, lançamentos e estratégias. Então, a gente desenvolve do zero os produtos imobiliários. E isso é muito prazeroso, porque foi dentro desses 12 anos que eu encontrei não só a pessoas, capacidades técnicas, mas como propósito no mercado imobiliário. E além desse resultado expressivo, como eu falei para vocês, eu sou CMO de 5 empresas. Minha primeira foi no mercado imobiliária, fui corretor, gestor, gerente, até chegar diretor e ser sócio da empresa. Em seguida, veio a agência de publicidade e soluções imobiliárias, que a gente tem, 2 empresas de tecnologia, na parte de chat GPT, inteligência artificial, CRM e, por fim, a empresa de gestão e desenvolvimento imobiliário, que a gente está atuando no estado de Pernambuco, no estado de Alagoas e também estamos querendo vir aqui para João Pessoa, para Paraíba. Lucas, mas o que te fez perceber que o jogo poderia ser mudado? Método e mentalidade. É o que nós, corretores de imóveis, precisamos ter no dia a dia. E aí, pessoal, pode passar um. E aí, eu sempre digo que o ser humano ele tem que ter a sua missão, tem que ter o seu propósito. A gente não pode olhar para o cliente e achar que o cliente é só mais uma comissão. Hoje, o meu propósito é ajudar pessoas. E essas são as minhas pessoas preferidas. Minha esposa, Rafaela, e a minha pequena, Eloá. E vender imóveis, pessoal, é sobre propósito, de se ajudar,
de se conectar, de realizar sonhos, participar de bons investimentos. Eu acho que é isso que a gente precisa ter. E quando eu falo de conquista, não só no aspecto financeiro, familiar, profissional, o mercado imobiliário, ele me ofereceu todas essas conquistas. Era para não estar parado, né? E eu estou andando. E aí eu sempre pergunto, quais são as suas conquistas que você adquiriu no mercado imobiliário? O que o mercado imobiliário já te proporcionou? Poder ajudar a sua família, poder viajar. Entenda que a gente, pessoal, está entre as 5 profissões que mais pagam no mundo. E eu estava falando com um corretor esses dias de alta performance e eu brinquei com ele. Eu falei, cara, tem gente aqui na imobiliária que não faz um salário mínimo. E ele até riu. Ele falou, cara, um salário mínimo eu não pago nem o combustível que eu rodo no mês. E é sobre isso que a gente vai ver hoje. O que a gente pode aprender, o que a gente pode absorver que vai gerar mais conhecimento na gente. Porque eu não estou aqui, pessoal, pode passar, não estou aqui para falar de mim, estou aqui para falar para vocês, as experiências que eu tive e o que essas experiências me geraram. Passa o slide, por favor. Show! E aí a gente entra agora... Passou? Uai! E a gente entra agora no conteúdo. Só verifica se tem um antes desse. Tem. Sabia que eu estava esquecendo. Pessoal, a vida de corretor de imóveis é igual um reality show. Como assim? É paredão de gerente, é proposta indecente de corretor e a cada dia uma prova do líder, a prova da sobrevivência. Só que eu sempre faço uma analogia que hoje o corretor de imóveis que vence é aquele que não para de se atualizar, de se organizar e de inovar. E fica ao critério de vocês escolher 2 realidades, o caos ou a oportunidade. Porque, pessoal, eu já bati meta que eu tive uma venda no mês. Já bati minha meta com uma venda no mês. Só que o que foi o X? Foi a venda certa para o cliente certo. Então vocês percebem que não é sobre sorte. Novamente, é sobre método, mentalidade. E a nossa realidade, que é o quê? Marketing, gestão e vendas. O corretor que não sabe se posicionar, que não sabe se encantar, ele naturalmente vai estar fora do mercado. Como o corretor que não sabe gerir os seus clientes, fazer follow-up, ele vai perder para quem sabe. E a gente precisa viver de quê? De vendas. Todos concordam? É o que move. Eu sempre brinco. Tem alguém de construtor aqui? Não, né? Pessoal, eu sempre brinco assim, olha, vocês têm que se preocupar com os clientes, não com o produto. Porque sem cliente, adianta alguma coisa ter o produto? Então, às vezes, a gente é muito bom com conhecimento técnico. Eu conheço todas as tipografias do apartamento, todos os modelos, mas eu não conheço sobre pessoas. E a venda está nas pessoas. E aí a gente analisa que existem situações reais. Por exemplo, quem nunca teve um cliente que só falou que queria dar uma olhada? Dói. Aquele cliente que respondeu no Instagram, mas depois some. Quem já teve também. Eu sempre brinco. Não fui eu que pedi para o cliente clicar no meu anúncio, mas ele clicou. É o meu dever e obrigação fazer um trabalho investigativo e entender por que esse cliente perdeu o interesse. Só que tem outras situações, por exemplo, vendas que quase fecham, bate na trave. A gente esquece de fazer follow-up. A gente tem também, pessoal, plantões. Eu já tirei plantão em que eu fiquei o dia inteiro e não passou um cliente. Isso é situação real. A gente tem medos de metas agressivas. Pessoal, é isso que move a gente. A gente tem que ter um propósito, a gente tem que ter uma missão. Uma vez me falaram assim, Lucas, por que você levantou da cama? Qual que é o seu porquê?
O seu porquê não pode ser só vender imóvel. O que está por trás da venda? A conexão, a realização. Por quê? Vocês deixariam os sonhos de vocês na mão de um corretor que não é capacitado? Uma reflexão. Vocês gostariam de fazer um investimento no qual vocês não têm todas as informações, não têm segurança? Eu aposto que não. E assim também é o cliente. Pode passar uma. E trazendo para essa realidade, pessoal, o primeiro pilar que eu quero destacar com vocês é o pilar de marketing. A sua imagem, ela vem de antes de você. Se eu for fazer uma analogia com a Starbucks e um copinho de café, não é café? Muda a embalagem. É igual o Android com o iPhone. Não são celulares? O que muda é o propósito de entrega. Então vocês percebem que hoje o marketing, ele vai do improviso à parte estratégica. E quem melhor do que vocês, que vivem um mercado assim como eu, para montar a estratégia? Poxa, quem investe em marketing aqui? Com agência, faz por conta própria? Legal. Reflexão. O trabalho que está me sendo ofertado é um trabalho estratégico? Porque eu acho que eu até brinquei uma vez com o Matheus. Falei assim, Matheus, tem muita agência, o mercado está muito prostituído. Até nas vendas. Só que o que muda entre as pessoas? A estratégia. Então, falando de marketing, pessoal, se a minha imagem vem antes, qual que é o primeiro pilar que eu tenho que ter claro? Conteúdo que conecta. Algo específico à linguagem do meu cliente. Mostra quem é você. Autenticidade. Você não precisa fazer dancinha, você não precisa ter um terno caro, você precisa ser você. Teve um trecho ali da palestra do Outro Palco que um colega fez uma excelente colocação. Do momento que um negócio passa a ter um rosto, o crescimento ele é maior. Assim foi com a Havan, assim foi com a Apple, assim foi com a CIMED, que ele estava usando um exemplo, assim foi com o Meta. Então vocês percebem, eu estou andando demais, né? Foda, TDAH. Então vocês percebem que tem que ter um propósito. Lucas, o que mais? Use ao que tem ao nosso favor. O ser humano, ele é muito bom em se justificar. Então ele coloca a culpa no outro e nunca nele. Cara, todo mundo tem acesso a Instagram, acesso a WhatsApp, a Google, a LinkedIn. Só que poucas pessoas exploram. E alguns, quando exploram, não usam estratégia. Acha que é só publicar, que uma hora ele vai acertar. Já foi. Hoje o jogo é o jogo da estratégia. Eu tenho uma publicação sem uma lógica, pessoal, é totalmente sem fundamento. A mesma coisa é para a autoridade. Eu conheço alguns nomes aqui das cidades que essas pessoas fazem vendas semanalmente. Elas têm uma autoridade. Mas como que eu posso construir a minha autoridade? Quem aqui tem mais que 1 ano de mercado? Show, 2 anos. Quem tem menos do que 1 ano? Show. Entenda, gente, que vocês, corretores de imóveis, vocês têm conteúdo que o cliente não conhece. Não é obrigação do cliente saber os passos para a compra de imóvel. É nossa obrigação em mostrar como funciona. Quer um exemplo? Pega o bairro de Manaíra, lista todos os pontos, todos os diferenciais, fala sobre a documentação, sobre o financiamento, uma diferença de tabela SAC para PRAS, custo de evolução de obra, como que funciona o lançamento, qual que é a rentabilidade do investimento. Construa a sua própria autoridade. Porque às vezes você não vai ter o resultado de venda imediato, só que é isso que vai te consolidar no mercado e te fazer crescer. E por fim, tenha um posicionamento claro. Eu sou corretor e eu ajudo o meu cliente a realizar sonhos, a fazer investimento. Porque, pessoal, ninguém gosta de comprar de quem não tem posicionamento. Ninguém.
Seguindo adiante, pode passar a produção? A gente vai entrar agora no segundo pilar, que é o pilar da gestão. Totalmente fundamental. Independente se você é autônomo ou está associado a alguma imobiliária, entenda que você é a sua empresa. Então você precisa ter rotina diariamente. Entenda que corretor sem gestão é corretor que vive apagando incêndio. Tô certo? Tá. E aí, qual que é o primeiro ponto da gestão? O uso do CRM. A gente tem a Imobse aqui. Vai lá trocar uma ideia com o pessoal, entender como funciona. Poxa, eu não quero usar um sistema. Use uma agenda. Use uma planilha. Mas não deixe de utilizar. Você precisa controlar os seus dados. Você precisa entender o momento. Planeje a semana. Como a Renê falou, pessoal, eu sou sócio de... Já que eu perdi as contas. Mas o que eu consigo fazer? Gestão de tempo. Hoje todas as sociedades que eu estou são sociedades onde eu participo na questão estratégica. Mesmo assim, sou casado, tenho filha e a vida segue. O que a gente tem que ter claro? Planejamento. Então eu fiz uma sugestão que é o quê? Pega um bloco, Google Keep. Cara, segunda eu tenho que postar, terça eu tenho que captar, quarta eu tenho que editar, quinta e sexta eu tenho que agendar. Pelo amor de Deus, tem alguém aqui que não trabalha final de semana? Não, né? Pessoal, às vezes é comum um corretor, ser humano, querer descansar final de semana. Mas o cliente que trabalha, aonde que ele vai ter mais tempo? No final de semana. Agora eu vou trazer outra pergunta. Quem trabalha só até às 6? Ótimo. Geralmente o cliente também que trabalha de carteira assinada, independente do status dele, da posição, ele tem um horário para seguir. Então eu vejo muitos corretores que não querem ligar depois do horário comercial ou que não querem ir para visita. Isso é um erro. E acontece. Terceiro, pessoal, organize o seu funil. Quando eu falo de gestão, eu tenho que ter controle. Quando eu falo de funil, pessoal, leads novos, leads em conversa, proposta, visita, fechamento. O funil de vocês hoje estão organizado? Vocês sabem qual etapa cada cliente se encontra? Ou o funil que eu tenho é aqui? Ou é no WhatsApp? Que ainda é pior. Você não sabe quem você tem que priorizar quando você não tem gestão. Quarto, acompanhe os seus números. Pessoal, tudo que aquilo que a gente não quantifica, a gente não metrifica. Tudo que a gente não metrifica, a gente não cresce. Essa é a moral da história. Para a construtora subir um prédio, não tem cálculo de números? Para o marketing fazer uma estratégia assertiva, não tem números? Como que nós somos corretores de imóveis e a gente não domina os nossos números? Tipo, eu perguntei para um corretor, quantas ligações você fez até hoje? Não sei. Cara, quantos leads você prospectou? Não sei. Então vocês percebem que as informações, elas somem. E a falta de organização vai impactar diretamente na gestão de vocês. Eu sempre gosto de lembrar uma frase que meu pai falava, ó. Quem não sabe o que entra e o que sai, não tem um negócio, tem um palpite. Pessoal, vale para corretor também. Se o corretor pode passar a produção, se o corretor não tem controle, tchau. E o que é que mantém a gente no jogo? Vendas. Todo mundo concorda? Ou não, pessoal? Like, paga conta? Não, né? Pessoal, é o seguinte, vendas é uma habilidade que ninguém te ensina. O Cresce não te ensina. Quem te ensina é a vida, tá certo? A prática. E vender, pessoal, é sobre ouvir, entender e servir. O primeiro pilar para a gente ter uma venda é construir rapport com o cliente. A gente ter a conexão, a confiança do mesmo. Então, pergunte mais e fale menos. O nosso mal enquanto corretor, eu me incluo nesse, é a gente disparar a falar. Ou o oposto, ficar calado demais e não saber perguntar. Então são dois perfis, como o nosso colega falou, quando a gente olha para o DISC, dominante,
Comunicador, dominante, analítico e planejador. Recomendo todo mundo a fazer um teste DISC, que vocês vão ter outra perspectiva dos clientes também, além de vocês. Se venda é sobre entender, servir, ouvir, criar conexão, a gente nunca pode só apresentar imóveis. Cara, eu queria morrer quando eu via meus corretores, ó, essa aqui é a sala, essa aqui é a cozinha, esse aqui é o quarto. Gente, o cliente não é cego. Acontece. Dá informação que o cliente não sabe. Por exemplo, o senhor sabia que esse empreendimento está a X minutos do shopping, do hospital? O senhor sabia que esse índice de valorização desse bairro nos últimos 5 anos foi de 30%? Isso são informações relevantes. O cliente vai ter um outro olhar de você. Querem uma analogia? Se o pessoal, cadê? Eu não vi mais o Lúcio. Mas se o pessoal da Hofmann lançar um prédio, empreendimento, lançamento, não é o mesmo preço de mercado para todo mundo? Em regra, não é? Como que um corretor vende mais que o outro? Já pararam para tentar entender isso? Chama-se atendimento, informação, posicionamento, autoridade. Pessoal, não justifica eu ter um produto disponível para a cidade, ter 100 corretores e um performar mais que o outro. Eu já ganhei venda por informação, como eu já perdi venda por falta de atendimento. Expectativa de cliente é ser atendido nos 3 primeiros minutos. Só que o que a gente faz? Atender um dia depois. O cliente já esfriou, ou pior, não cliquei no seu anúncio. Gente, quem faz anúncio sabe que para o cara virar lead de formulário são 3 telas, 3 confirmações. De WhatsApp não, ele só bate o dedo lá no botão, vai a mensagem, ele clica em enviar. Mas a moral da história é que pessoas perdem o interesse. Então quando a gente for apresentar um imóvel, não apresenta um imóvel, apresenta uma solução. Quer um exemplo? Fulana, você lembra que esse apartamento fica próximo da escola do seu filho, que é algo importante que você me falou. Então eu estou usando a informação que me foi passada pelo cliente a favor da minha negociação. Faz sentido? Legal. Follow-up com propósito. Pessoal, desculpe a expressão que eu vou usar, principalmente as mulheres. Hoje a gente está na era dos corretores tarados por lead. Lead, 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 lead. E a gente esquece de fazer o quê? Follow-up. Propósito. Compra de imóvel não acontece da noite para o dia. Vocês, mais do que eu, sabem disso. Eu posso ter uma compra em 7 dias, como eu posso ter uma compra em 90 dias. Os negócios que eu estava ontem falando com o Matheus, que eu estou participando, pessoal, são negócios de milhões que levam 6 meses, 1 ano. Entenda que todo cliente tem o seu tempo de compra, jornada. Só que agora eu dou um passo para trás. Se eu não tenho gestão, eu vou saber qual que é o prazo de compra do meu cliente? Se eu não tenho um CRM, uma planilha, aí eu vou dar outro passo para trás. Adianta eu fazer marketing? Então vocês percebem que ser corretor é isso. Marketing, gestão e vendas. E quando a gente fala de propósito, pessoal, cara, não é só para o imóvel. Às vezes ela está no tempo de compra dela. Não é agora. O que eu vou fazer? Vou nutrir ela com conhecimento que eu detenho sobre financiamento, sobre banco, sobre localização, sobre mercado, sobre lançamento, valorização. Quem detém as informações é você. E aqui tem mais uma frase que a gente já está chegando ao final. Vendas não é sobre convencer, pessoal. Quando a gente fala de vendas, é sobre entender o momento certo. E isso foi algo que eu aprendi na minha casa. Acho que todo mundo aqui também aprendeu. Minha mãe sempre falava assim, ó, tem hora de falar, tem hora de escutar. A venda, ela acontece quando a gente escuta. Pode passar a produção? Dica para vocês. Pessoal, o argumento de venda que você precisa está naquilo que o cliente te fala. Faz sentido? Estou achando vocês muito quietos, pessoal. Acho que deve estar chegando próximo do horário do almoço, né? Tenham propósito. Vocês precisam ter propósito.
E entenda que hoje eu vivo do que eu mais amo, que é o mercado imobiliário. Só que não foi sorte, foi um trabalho com afinco diariamente. Então eu escolhi ser corretor, eu escolhi me posicionar, trabalhar com seriedade e me profissionalizar. Pessoal, eu entendo de vendas, marketing, gestão, administração. Eu tive essa vontade de me aperfeiçoar. E para quem ama a corretagem, o mercado imobiliário, né, é o primeiro passo. Essa é ser corretor de imóveis. Então vocês vivem isso, vocês entendem do que eu estou falando. Assim como todo mundo, eu escolhi errar, escolhi acertar, escolhi seguir em frente. E ser corretor de imóveis é isso. Pode passar, meu amigo. Qual que é o desafio que eu quero deixar para vocês irem para casa, refletir e pensar assim, cara, eu tenho que mudar. Marketing, que é o primeiro pilar, gestão e vendas. Eu quero que vocês escolham um desses três para vocês mudarem. Mais uma analogia. O corretor que treina 3 vezes por semana esses pilares, pessoal, dói. Ele nunca vai superar o corretor que treina todo santo dia. Quem gosta de futebol aqui? O melhor jogador do mundo, pessoal, não é o que treina 3 vezes por semana. É o que treina todo dia. E a gente precisa treinar todo dia. Abordagem, vou voltar. Prospecção, abordagem, convite para visita, venda, análise de crédito, né? Se não tivesse análise de crédito, a gente vendia, tirava pedido. Venda e pós-venda. Então a gente tem que treinar diariamente, a gente tem que ser consistente. E tudo tem um começo. Pode passar a produção? E aí, pessoal, como a gente está chegando ao fim já, quero deixar disponível meus contatos, meu Instagram, me sigam. Quem ainda não teve a oportunidade de tirar uma foto, compartilhar esse momento, tira, me marca, vai ser um prazer repostar. Lucas Furlaneto, MKT. E um detalhe, eu tenho um prêmio para vocês lá na bio do meu Instagram, tá? É um Media Kit que tem roteiro de vídeos, sugestões de temas e outros prêmios. Então eu convido vocês a entrarem lá na minha bio, rolar lá para baixo e baixar o material, que é um presente que eu tenho para vocês. Meu contato também estou à disposição, tá? Pode passar. E gostaria... Vai. 40 segundos. Eu gostaria de agradecer vocês, pessoal. Primeiro, por acreditar em vocês, investirem, e é através de vocês e dos nossos patrocinadores que está sendo possível realizar essa edição aqui em João Pessoa. Então, muito obrigado por vir e até a próxima, pessoal.